Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, assim, vem lá da alquimia, mas que tem tudo a ver com a nossa vida aqui e agora. Coagulatio. Uhum. A nossa base é um material do Hélio Couto, especificamente trechos de uma aula em vídeo de 2017, onde ele destrincha essa ideia. Certo. E logo de cara, o material já faz uma conexão bem interessante. Alquimia e psicologia. Lembra daquela história do Carl Jung? Lembro, sim. Quando ele começou a ligar as duas coisas, choveu crítica. O pessoal não via sentido. E a resposta dele, que a fonte cita, foi algo tipo: olha, não posso me responsabilizar se os outros não entendem de psicologia. Forte, né? Bem direito. Pois é, isso já dá o tom da perspectiva aqui. A alquimia não seria só, sei lá, transformar chumbo em ouro, mas uma chave para entender como o universo funciona, como a vida funciona. Exato. A fonte descreve como um tripé: coagulatio, o soltar e os arquétipos. Hoje, o foco é nesse primeiro pilar, coagulatio. Um conceito antigo, mas que promete uns insights bem práticos, eu acho. Ok, vamos desembrulhar isso. Vamos lá. E essa perspectiva que o material traz é fascinante, porque tira um pouco a alquimia daquele lugar só místico, né? Ou histórico, Sim. e traz para o campo do desenvolvimento pessoal, da compreensão da nossa realidade mesmo. Coagulatio, então, dentro dessa visão, é o processo básico de encarnar. É a alma meio que dizendo, ok, cheguei, sabe? Fincando o pé aqui na dimensão física. Se tornando concreto, né? Isso, tornando-se concreto, denso, manifesto. É bem a ideia de aterrar, de chegar e se estabelecer mesmo, neste plano. Entendi. E um ponto crucial que o material ressalta e que é bom a gente ter em mente logo de cara é que esses processos alquímicos, coagunation e outros que a gente talvez mencione, tipo calcination, solution, eles não são tipo fases de videogame, sabe? Uma depois da outra. A gente explica assim para poder entender melhor, né? Claro, para organizar o pensamento. Mas na prática, segundo essa visão, tudo acontece meio que ao mesmo tempo, de forma interligada, é uma dança complexa, uma dinâmica constante do ser. Faz sentido, essa ideia de não ser linear. Mas, aí fica a pergunta, né? Por que essa necessidade de aterrar? Uhum. Qual seria o propósito, olhando por essa lente do material, de a alma precisar, de um corpo, dessa experiência física densa como a nossa, aqui na terceira dimensão? Certo. E a explicação que a fonte traz é bem direta, na verdade. Seria, fundamental para desenvolver um ego. O ego. É. Parece que a alma sozinha, sabe? Num estado mais etéreo, talvez, não conseguiria. Precisaria justamente das condições daqui da Terra. O material fala em atrito. Atrito. Interessante essa palavra. Esse atrito da vida mesmo, né? As dificuldades, os relacionamentos, essa troca constante de informação que só rola por aqui. Isso tudo seria o ambiente para esse ego não só surgir, mas se fortalecer. Entendo. A colocação é forte. Sem essa imersão terrestre, sem passar por esse ralador que é a experiência física, não haveria desenvolvimento real da consciência individual. Não mesmo ficar só no plano espiritual, tipo uma alma recém-saída do forno, vamos dizer assim. É, Não permitiria esse tipo específico de crescimento. exato. E o que eu acho particularmente interessante aqui é como essa visão detalha a questão do ego. Porque não basta só ter um ego tipo uma casca. O ponto central é desenvolver um ego forte. O material faz uma distinção bem clara entre um ego fraco, que seria mais reativo, menos consciente, Certo. e um ego forte, que seria essa estrutura psíquica necessária para a evolução do ser dentro dessa realidade. E aí entra o aterramento. Justamente, aí entra a importância crucial do aterramento completo. Aquela imagem usada na fonte da pessoa que fica com um pé no espiritual e outro no material. Sim, lembro disso. Nem lá, nem cá. Isso, essa imagem ilustra bem quem teria dificuldade em construir essa força no ego. Fica num limbo, sabe? Sem se comprometer totalmente com a experiência que escolheu viver ao encarnar. Entendi.
Tem que mergulhar de cabeça, então. Exato, por isso a ênfase em estar completamente aterrado neste plano, e isso significa aceitar e viver tudo o que ele oferece, o bom, o ruim, o fácil, o difícil, tudo como parte do processo evolutivo em planetas como o nosso. Esse mergulho total, essa coagulate completa, seria a base para um ego robusto. Nossa, essa ideia do aterramento completo para ter um ego forte é potente. E seguindo essa linha, né, o material leva a gente a pensar nas consequências práticas disso, na nossa capacidade de lidar com a vida, de tomar decisão. Uhum. Como é que um ser que não está totalmente aterrado, que tem esse ego mais frágil, segundo essa perspectiva, encara a complexidade do mundo? Boa pergunta. O material sugere algo que, bom, a gente até vê por aí. Uma tendência a regredir para a infantilidade ou nunca sair dela de verdade, mesmo adulto. Sim, a dificuldade de amadurecer, né? É. E o pensamento fica excessivamente simplista. Sabe aquela coisa do preto no branco? Certo ou errado? Sem meio termo. Uhum. Tudo muito binário. Exato. E a explicação dada é que essa simplificação vem de uma dificuldade enorme de lidar com muitas variáveis ao mesmo tempo. Certo. A realidade, como a fonte descreve, seria tipo uma pintura com milhões de cores, nuances, possibilidades, fatores interligados. Mas o ego não aterrado, com essa base mais frágil, só conseguiria ver e processar, sei lá, poucas cores, poucas variáveis. Perfeito. E essa limitação na percepção da complexidade, bom, ela tem um impacto direto na qualidade das decisões, né? E, claro, nos resultados que a pessoa tem na vida. Com certeza. O material até ilustra isso com um exemplo bem prático, tipo a decisão de abrir um negócio. Ah, sim. Alguém que está bem aterrado com o que a fonte chama de raciocínio abstrato desenvolvido, essa capacidade de pensar em conceitos, possibilidades, conexões. Essa pessoa consideraria, sei lá, centenas de variáveis. Mercado, concorrência, fluxo de caixa, lei, logística, cliente, riscos, plano B, C, D. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Já a pessoa menos aterrada, com essa percepção mais limitada, pensaria talvez em 3 ou 4 coisas. Ah, eu gosto disso, acho que dá dinheiro, conheço alguém que ajuda. Bem simplificado mesmo. Muito. E essa abordagem, segundo o argumento da fonte, quase que garante decisões bons, ruins ou resultados medíocres. Por quê? Porque o universo, a realidade onde a gente vive, é complexo. É o que parece. Existem inúmeras variáveis em jogo o tempo todo, quer a gente perceba ou não. Tentar navegar essa complexidade ignorando a maior parte dela seria como tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças olhando só para 5. É uma boa analogia. A capacidade de perceber e processar essa multiplicidade de fatores da realidade é que faria toda a diferença. É uma perspectiva que coloca muita responsabilidade na nossa capacidade de perceber a realidade, né? Muita. E para reforçar essa ideia do ego se desenvolvendo pelo confronto com a realidade, o material traz um olhar histórico que eu achei interessante. Ah, a parte do amadurecimento? Isso. Menciona que se a gente olhar para trás, sei lá, 100, 200, 300 anos, a impressão é que o pessoal amadurecia mais rápido. O processo de virar adulto, assumir responsar, parecia mais acelerado. Uhum. Qual seria a chave para isso, então? Bom, segundo a visão apresentada, é que as pessoas enfrentavam as dificuldades da vida de forma mais direta. Mais inevitável. Ah, entendi. O mundo não era necessariamente mais simples, talvez até mais hostil, né? Mas a diferença crucial, como a fonte aponta, é que não tinha fuga. Não tinha tanta distração, talvez. Exato. Não tinha tanta opção de escape psicológico ou mesmo físico. Os problemas tinham que ser encarados de frente, as decisões difíceis eram tomadas e as consequências vividas na pele. Direto ao ponto. Esse confronto constante com a dureza, com a complexidade da realidade, mesmo sendo brutal, acabava forjando egos mais fortes, mais resilientes. E mais cedo. Faz sentido. E essa dinâmica toda do ego forte, fraco, aterrado, não aterrado, se conecta também, segundo o material, com a dimensão espiritual do ser, né? Que a fonte chama de centelha divina. Sim, ele usa esse termo. A gente pode entender essa centelha divina como, bom, aquele nosso núcleo essencial,
nossa conexão com o todo, a parte mais profunda e sábia da gente. Ok. E a ideia apresentada é que o ego precisa estar bem aterrado, bem coagulado na realidade física, para que essa centelha possa se expressar e atuar através dele no mundo. O ego seria o veículo, entende? Entendo. O desenvolvimento espiritual aconteceria através do ego e da matéria, não apesar deles. Exatamente. De forma integrada. Só que aí surge uma tensão, né? Porque o ego, mesmo aterrado, tem o livre-arbítrio. Claro. Ele pode escolher e ignorar a orientação sutil da centelha. Pode decidir que sabe mais, assumir o controle total e seguir o próprio caminho, ignorando as múltiplas variáveis da realidade, a complexidade do jogo. E aí? O material diz que essa escolha é possível, o ser pode seguir assim, mas, nesse caso, é praticamente inevitável que ele encontre o que a alquimia chama de calcinatio. Mais adiante. Calcinatio. A queima, né? Isso. Na alquimia clássica, remete a uma queima intensa, reduzir algo a cinzas pelo fogo. Aqui, a fonte interpreta como um processo de purificação através da dificuldade, do sofrimento, das consequências duras que surgem quando se tenta operar na contramão das leis universais ou da realidade complexa. Entendi. O universo cobrando a conta, digamos assim. De certa forma, isso realmente levanta uma questão importante sobre os caminhos que a gente escolhe, né? Consciente ou inconscientemente. Sim, a posição da fonte sobre isso é bem direta. Quase matemática. Apresenta basicamente dois caminhos principais como consequências inevitáveis de como a gente navega a vida. Ou a gente segue pela solutio, ou acaba dando de cara com a calcination. Não teria uma terceira opção mágica para escapar dessa dinâmica? E o que seria essa solutio, então? Boa pergunta. Se calcination é o fogo purificador das consequências, solutio, que na alquimia tem a ver com dissolver em líquido, né? Sim. É apresentada aqui como um caminho de maior fluidez, de dissolução dos obstáculos pela aceitação, pela adaptação, pelo alinhamento com a complexidade. Seria tipo surfar a onda da vida em vez de lutar contra ela. Um caminho mais integrado, talvez? Parece que sim. E o ponto mais impactante para mim é que conhecer ou não essas leis, saber ou não sobre a alquimia, seria irrelevante para o resultado. A analogia do carro. Exato. A analogia do carro na contramão é perfeita. Se a pessoa não conhece as leis de trânsito, ignora as placas, não entende a seta e entra na contramão... A colisão é quase certa. Só porque ela agiu por ignorância. As leis da física, da realidade, continuam operando. O aprendizado vem, mas pode vir pelo jeito mais difícil, pela batida. Essa seria a calcination em ação. Exatamente. A alquimia operando na prática, quer a gente chame assim ou não. Exato. E se a gente conecta todos esses pontos ao quadro geral, os benefícios de estar verdadeiramente aterrado, de viver esse processo de coagulatio de forma completa, ficam ainda mais claros, né? Nessa perspectiva da fonte. Sim, fica mais nítido. Estar totalmente encarnado, presente, engajado na realidade física, permitiria desenvolver a capacidade de entender como este planeta funciona, nos termos dele, com as regras e complexidades dele. Entender o jogo daqui. Isso. E a partir desse entendimento mais profundo, dessa percepção mais aguçada da realidade, a pessoa estaria mais apta a tomar decisões, mais corretas, mais alinhadas com o fluxo das coisas. Por quê? Por causa das variáveis? Justamente. Por conseguir perceber e considerar um número muito maior de variáveis que estão sempre influenciando qualquer situação. A complexidade do universo, como a fonte argumenta, exige essa capacidade de percepção ampliada. Não dá para jogar um jogo complexo com regras simples demais, entende? Entendo perfeitamente. Como o material enfatiza, a percepção que cada um tem da realidade, se é estreita, simplista ou ampla, multifacetada, faz uma diferença crucial nos caminhos que trilha e nos resultados que colhe. Faz todo sentido.
Alguém pouco aterrado pensa em poucas variáveis e decide com base nisso. E o resultado tende a ser limitado ou até negativo. Já alguém bem aterrado, com raciocínio abstrato ativo, expande essa visão para centenas, talvez milhares de variáveis. E age a partir dessa compreensão mais vasta. Exato. A percepção da realidade faz a diferença. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que essa exploração do conceito de coagulatio, baseada no material do Hélio Couto, nos diz de mais essencial? Parece que coagulatio é muito mais que só nascer ou existir fisicamente, né? É um processo ativo, contínuo, de aterrar, de se conectar profundamente com a textura da realidade física, com as demandas, os desafios. Isso. E esse aterramento, por sua vez, é visto como uma condição fundamental para desenvolver um ego forte, maduro, um ego capaz de lidar com a complexidade da vida sem cair naquela simplificação excessiva do preto do branco. Exatamente. É sobre cultivar a habilidade de perceber e ponderar as inúmeras variáveis, né? Que compõem qualquer situação, antes de agir ou decidir. Fica clara essa ligação que ele propõe entre aterramento, maturidade do ego e a capacidade de navegar a vida de forma mais eficaz, mais consciente. Precisamente. E uma síntese final que a gente pode tirar dessa perspectiva é que a experiência física, com todo o seu atrito... O ralador. Isso. E o desenvolvimento de um ego forte não são vistos como problemas a serem superados rapidinho para chegar no espiritual, sabe? Ou como algo inferior. Pelo contrário, são apresentados como etapas fundamentais, como a arena necessária para a evolução da consciência. O corpo e o ego não seriam prisões, mas ferramentas essenciais para que a dimensão espiritual, a centelha divina, possa se manifestar e aprender de forma integrada a experiência concreta. A vida física como campo de treinamento. Exatamente. O campo de treinamento por excelência, com sua complexidade desconcertante. E nessa arena, o ser está sempre diante de uma bifurcação, mesmo que não perceba. A solutio e a calcinatio. Isso. De um lado, o desafio de encarar a complexidade de frente, de tentar entender as múltiplas variáveis, buscando talvez um caminho de mais fluidez, adaptação à tal da solútil. Do outro, a tentação de simplificar, de reduzir tudo a categorias fáceis de certo e errado, bom e mal. O que, segundo essa visão, mais cedo ou mais tarde leva ao encontro com as consequências diretas dessa simplificação, a calcinatio, o aprendizado pela via do impacto com a realidade. Entendi. A escolha é constante, então. Parece que sim. Isso nos deixa, então, com uma provocação final aqui para quem nos ouve. Uma reflexão que sai direto desses conceitos da fonte. Se essa ideia de aterramento é tão crucial para desenvolver um ego capaz de lidar com a complexidade, e se perceber múltiplas variáveis é a chave para tomar decisões mais alinhadas com a realidade, Certo. como que a gente pode avaliar nosso próprio nível de conexão com o aqui e agora, com a realidade física, como ela se apresenta? Será que a gente está realmente disposto a encarar as variáveis em jogo nas nossas decisões diárias, mesmo quando são desconfortáveis, contraditórias? Uma autoanálise importante, Pois né? é. Ou será que, talvez por medo, por hábito, a gente tende a buscar refúgio na aparente segurança da simplificação, naquele pensamento mais binário do preto no branco, do certo errado, que parece dar um controle que, no fundo, talvez nem exista. Fica aí a pergunta, né, sobre como cada um de nós está navegando pessoalmente essa dança entre a complexidade real do mundo e a nossa percepção